Bom dia, Deus abençoe todos e todas. E também vamos agradecer ao nosso irmão Andrés Carrilho, que está junto conosco hoje. E a cada um, Deus dá o seu próprio jeito de trabalhar e de fazer as coisas, e tudo é para a honra e a glória de Deus. Cada um trabalha conforme as ferramentas e os dons que Deus deu para ele. E eu amo ouvir quando o irmão Andrés faz guianças, porque ele, com a fé e a segurança dele, o jeito que ele fala, ele nos ajuda para que todos nós também possamos sentir o mesmo e acreditar no mesmo, e possamos ser fortes e corajosos e lutar. Partir para a batalha, como dizem os hinos. Então, muito obrigado, irmão, pela sua visita hoje. E para todos vocês, os meus queridos irmãos e irmãs da igreja, eu cumprimento vocês, especialmente também as pessoas que vieram pela primeira vez, e para todos os irmãos e as irmãs que hoje estão se reunindo, numas 30 igrejas aqui nos Estados Unidos, eles estão reunidos, se congregando na igreja. Os irmãos decidiram que já dá para se reunir com 30% de capacidade no local, porque as autoridades deixam. Então, os irmãos decidiram todos voltar para a igreja, para estar todos juntos assistindo o ensinamento hoje. Então, eu cumprimento todos vocês, os meus queridos irmãos, e vamos continuar orando, pedindo para o Senhor que esse tempo de pandemia possa passar logo e possamos nos congregar como antes, vindo louvar o Senhor e glorificar Ele. E também para que possamos receber profecia e a imposição das mãos, que na verdade nos faz muita falta. Então a oração é muito importante. Eu cumprimento todos vocês e agradecemos o Senhor, porque pelo menos agora começamos a ter uma certa liberdade para nos congregar na igreja. Então, agradecemos ao Senhor, porque aos poucos todas as igrejas vão conseguir abrir aos domingos, pelo menos. E vocês podem ficar confortáveis nas suas casas. Vamos cantar ao Senhor o nosso hino que nós cantamos para Ele sem os instrumentos musicais, sem a música de fundo, somente com o instrumento que o Senhor deu para nós, para cantar para Ele, para servir Ele. O hino 181, que chama Formoso Amor. Formoso Amor, o amor do nosso Deus, que tem nos mostrado sempre. E vamos cantar para Ele com todo o nosso coração. Eu também cumprimento todos os irmãos que estão aqui presentes nesse dia. Deus abençoe todos. O hino 181. 181. Hermoso amor que me salvó de perdición, culpable y vil pecador, iba a morir sin esperanza de vivir. Oh, día feliz, cuando Jesús me levantó por su amor, su grande amor, a mí me salvó. Su grande amor me libertó en una cruz. Mi Jesús sufrió por ese amor que tiene para mí. En una cruz mi Salvador vino a morir por un malvado como yo.
sangre vertió, por ese amor que en mí mostró. Gloria al Señor, soy un cautivo en libertad por su amor, su grande amor a mí me salvó. Amor me libertó en una cruz. Mi Jesús sufrió por ese amor que tiene para mí. Jesús mi Salvador, mi Rey, me prometió una mansión en donde estaré siempre con él. Allí tristezas o dolor jamás tendré. Esa mansión me preparó por su amor, su grande amor a mí me salvó. Su grande amor me libertó en una cruz. Mi Jesús sufrió por ese amor que tiene para mí. Glória ao nosso Deus, agradecemos ao Senhor. E desse jeito, então, irmãos, fiquem confortáveis, sentados, como vocês se sentirem à vontade nas suas casas, porque hoje nós vamos estar, pelo pedido de alguns irmãos, de algumas pessoas, não sei se eles são irmãos da igreja ou pessoas novas que estão lendo a Bíblia. Eles ficaram curiosos em alguns capítulos da Bíblia que não conseguiram entender. Falam para mim e pedem para mim falar sobre Romanos e falar sobre a justiça de Deus, o que significa ela. Então, hoje nós vamos estar lendo no capítulo de Romanos, num capítulo que tem um título na Bíblia em português, que é o justo juízo de Deus. Quer dizer que Deus faz justo juízo. Deus é justo e o nosso Deus sempre tem sido justo com a humanidade. E Ele tem pagado a cada um conforme as suas obras, só que não sem antes Ele ter mostrado para a humanidade o seu caminho, os seus ensinamentos, ter ensinado para o homem qual era o caminho no qual eles tinham que andar. Então, Ele sempre tem agido com justiça desde o começo com os homens. E o apóstolo Paulo, ele quis aprofundar ao respeito da forma em que Deus se manifestou ao homem. Primeiro, Ele se manifestou dando para eles os mandamentos, a lei de Moisés, escolhendo um povo para Ele, dando ordens para Moisés criar um povo, deu para ele leis e ordens, mandamentos. E Deus disse para Moisés que ele tinha que ensinar para o povo a cumprir e fazer as ordens e os mandamentos dele, porque ia ser
o único jeito deles obterem a vida eterna, deles desfrutarem daquela terra nova, daqueles seus novos, daquela terra de Canaã, primeiro fisicamente e depois espiritualmente, eles iam conseguir desfrutar daquela terra. Mas o povo não quis obedecer, eles acabaram se desviando do caminho do Senhor. Então Deus apresentou um outro caminho, um outro método de salvação, uma outra forma do homem se salvar. É aí onde o Senhor começou a falar pelos seus profetas, dizendo que no futuro Ele ia enviar o seu Messias, nos tempos vindouros, Ele ia enviar aquele Salvador, aquele Rei que ia ter um governo justo, reto, que Ele ia fazer justiça para as pessoas com equidade. Ele falava sobre aquele caminho novo que o nosso Rei, o nosso Salvador, ia conseguir fazer. E é nisso que o apóstolo Paulo focou aqui, e ele criou umas comparações entre o que era se salvar e seguir o caminho da lei de Moisés e o que era seguir o caminho da fé, aquela fé que nasceu com Abraão, a fé que nasceu com Abraão quando Deus fez um chamado para ele, disse para ele sair da sua terra, que ele ia virar pai de muitas nações e que ele ia ter como possessão eterna a terra de Canaã, que ele ia ser pai de muitas nações e era a herança que Deus ia dar para todos os descendentes dele. Então essa fé nasceu nesse momento e o apóstolo Paulo faz essa comparação entre a lei de Moisés e a lei do Espírito, a lei do Evangelho ou a fé. A fé em Cristo, a fé no Evangelho de Cristo e a fé de Abraão, que é a mesma fé. Ele faz essa comparação e é isso que nós vamos ler aqui em Romanos, no capítulo 2. Aqui em Romanos 2, do verso 28 e o 29, é onde vai começar o assunto do que o apóstolo quis destacar, fazendo essa comparação ao respeito do que era melhor, o que tinha sido melhor, o que é melhor que Deus fez para nós. Se era melhor seguir na lei ou se era melhor seguir o caminho da fé. E em qual desses dois caminhos nós vamos conseguir obter a vida eterna? Romanos, capítulo 2. Como eu disse para vocês, tem um título no capítulo do justo juízo de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, nessa carta aos Romanos, ele ia falar sobre os judeus e a lei de Moisés. E ele explicou para eles, deu algumas explicações para eles. Então, hoje nós também vamos analisar essas explicações para nós conseguirmos entender melhor e que nós também possamos analisar, entender a Bíblia melhor e nos apaixonar mais ainda por ela. Por que não? E diz no capítulo 28, o apóstolo disse que não é judeu o que o é exteriormente. Mas é claro que seria melhor nós lermos desde o verso 1, mas é que vamos extrapolar o tempo. Então, de uma forma geral, eu vou explicar para vocês que aqui ele estava falando sobre o que antes era judeu, o que Deus queria que fosse judeu, que era o povo de Deus, o povo dele. Essas pessoas, elas tinham que fazer, ou elas tinham que cumprir totalmente a lei de Moisés, a palavra do Senhor, o que Deus tinha ensinado para eles por meio de Moisés. Eles tinham que cumprir todos os requisitos da lei sem faltar nenhum acento, nenhuma vírgula, nenhum ponto. Eles tinham que cumprir tudo, literalmente, para que desse jeito eles pudessem ser chamados de verdadeiros judeus, porque aí eles iam fazer verdadeiramente a palavra de Deus. Como isso não aconteceu, então Paulo disse, isso não aconteceu, eles não conseguiram cumprir os mandamentos, eles não conseguiram cumprir toda a lei. Eles sempre foram transgressores de muitas coisas da lei. Por causa disso, no verso 28, Paulo disse, pois não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão aquela que se faz exteriormente, quer dizer, aquela cirurgia que eles tinham que passar. Vamos lembrar que a circuncisão
Eu falo era porque eu estou falando do povo antigo, não de agora. Eu estou falando da antiguidade. E por causa disso eu falo que a circuncisão era uma pequena cirurgia feita no órgão sexual do homem. Mas você não virava judeu só por fazer algumas coisas. Por exemplo, por não comer porco e não comer peixes com escamas ou coelhos e não trabalhar no dia sábado e ficar repousando no dia sábado. Isso aí era fazer coisas físicas, materiais, cumprir as coisas da lei que eram simples de fazer. Por causa disso, ele falava aqui que não era judeu o que é exteriormente, não era judeu a pessoa que fazia as coisas simples da lei. Ser judeu era uma coisa de coração. E o que significava ser um judeu de coração? Significava amar a Deus, valorizar a Deus e amar o seu próximo do mesmo jeito. Não sentir inveja por ninguém, nem sentir rancor, nem ódio, nem vingança. Não mentir para ninguém, não enganar ninguém. Não estafar ninguém, não enganar as pessoas, não roubar delas. Isso aí era ser um verdadeiro judeu, amar o seu próximo, fazer as coisas do jeito certo, ser misericordioso, ajudar os outros com misericórdia, ajudar a viúva, o órfão, quem estava precisando. Era isso que Deus queria quando Ele falava judeu de coração. Então diz aqui, nem é circuncisão aquela que é feita nessa cirurgia, porque qualquer um pode fazer essa cirurgia e não custa nada. Mas a circuncisão tinha também que ser do coração. Era sentir o desejo no coração de não fazer o que era mal, de não ofender a Deus, não pecar contra Deus, não desagradar a Ele, não ir contra os mandamentos de Deus, fugir das tentações. Isso aí era a verdadeira circuncisão que Deus queria que fosse feita, além da física, a do coração. Então, no verso 28, por causa disso, o apóstolo Paulo falou, pois não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão aquela que se faz exteriormente na carne. Mas, no 29, judeu é aquele que o é no interior, aquilo que eu falei já. E a circuncisão, a verdadeira circuncisão, é aquela que se faz do coração. No coração não tem que existir nem ódio, nem rancor, nem pecado, nem adultério, nem fornicação. No coração não tem que existir nenhuma dessas coisas. Então diz, é no espírito, não na letra. Então ele disse aqui que o verdadeiro judeu e a verdadeira circuncisão é a do coração, no espírito, não na letra, não escrita num livro, onde eles ficavam lendo constantemente e decorando, mas não era aquilo. É a do coração, no espírito, não na letra. E diz aqui, e cujo louvor não vem dos homens, mas de Deus. Então, aqui o apóstolo quis explicar que as pessoas têm que ter a Deus no seu coração. Mas o apóstolo primeiro quis falar sobre a lei de Moisés, que eles tinham que ter a lei de Moisés no coração, para que depois tudo que eles fizessem no exterior, as coisas físicas que eles fizessem, fossem agradáveis a Deus. Por causa disso, em algumas partes da Bíblia, o Senhor diz para eles, eu não gostei dos sacrifícios que vocês fizeram, sacrifícios de bois, de animais, eu não gostei disso, eu cansei daquilo, porque eu queria que vocês sacrificassem os seus corações, que vocês se entregassem a mim de coração sincero. É o que dizem em alguns lugares da Bíblia, em alguns versos da Bíblia, que Deus falou ao povo de Israel por meio dos seus profetas. E no capítulo 3, agora, nós estamos lendo, no capítulo 3, no verso 1, diz, que vantagem tem, pois, o judeu, ou de que se aproveita a circuncisão? Aqui o apóstolo falava sobre tudo que era exterior, o que era físico, o que era material da lei. E ele pergunta qual era o proveito daquilo. Aí então ele respondeu que na verdade tinha muito proveito. Tinha muita vantagem, tinha muito proveito.
Deus ter colocado um povo e ter dado leis físicas e materiais para aquele povo, para que eles cumprissem, aquilo teve uma vantagem, aquilo teve um proveito, sim. E é aqui onde nós vamos começar a esquadrinhar. Então, diz muita, de todas as formas. Certamente, primeiro, aos judeus, ao povo de Israel, aos judeus, foi-lhes confiada a palavra de Deus. Esse aqui foi o primeiro passo. Nós, nem ninguém pode menosprezar, desprezar, rejeitar o povo judeu da antiguidade. Ninguém pode desprezar eles, porque Deus colocou eles e por meio deles a palavra de Deus foi manifesta, se manifestou no meio deles. Foi a eles quem Deus primeiro se manifestou e foi a eles quem Deus fez promessas para o futuro, que ia vir um outro povo, outras nações, iam se juntar àquele caminho de fé, àquele evangelho, aquela nova fase, aquele novo tempo de salvação que Deus ia criar no futuro. Então, ele usou aqueles antigos, ele usou o povo de Israel para aquilo. E por causa disso, diz aqui que tinha vantagem, sim, tinha proveito que Deus tivesse levantado na antiguidade o povo de Israel e o povo judeu, porque para eles foi confiada a palavra de Deus primeiro. E no 3 diz, e daí? Se alguns daqueles da antiguidade não acreditaram, foram incrédulos. Alguns deles acabaram sendo incrédulos e não obedeceram à palavra de Deus. E por causa disso, a história conta para nós que muitos morreram no deserto, na terra de Canaã. Muitos morreram na época dos reis, naqueles tempos onde eles foram levados cativos à Babilônia e pereceram, e Deus deixou eles sozinhos depois daquilo, até Cristo vir. Eles estiveram sozinhos, pereceram, pecaram, fizeram muitas coisas, Deus castigou eles, eles sofreram, teve muita incredulidade, mas talvez também teve alguns que esperavam na promessa de Deus e na misericórdia de Deus, mas sempre existiram incrédulos no meio deles. Mas diz aqui que mesmo tendo alguns incrédulos desde o começo, isso não significa que Deus não tenha usado eles para cumprir o seu plano de salvação. Então, aqui vamos ler o verso 3 agora. E daí, se alguns deles foram incrédulos, acaso sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Não, porque Deus continuou com o plano de salvação dele. Na verdade, eu acho que o ensinamento de hoje é um ensinamento muito profundo, e eu diria que até filosófico, porque o apóstolo Paulo, o jeito que ele pregava, pelas revelações tão profundas que Deus tinha dado para ele, até o próprio apóstolo Pedro falava que às vezes ele não entendia os ensinamentos de Paulo. Então, isso nos faz pensar, não é? Mas aqui nós vamos tentar ler, vamos tentar analisar cada palavra para ver o que nós vamos achar que vai ajudar para o crescimento da nossa vida espiritual, para ter fé e obedecer ao nosso Deus, porque é a nossa intenção. O objetivo que nós temos quando analisamos a Bíblia é obedecer, agradar a Deus e cumprir os mandamentos dele. Por causa disso que eu acho isso aqui muito interessante, profundo, mas interessante. E diz aqui, de maneira alguma, que a incredulidade dos antigos tivesse anulado aquela promessa, aquele juramento que Deus fez para Abraão, de maneira alguma, diz no 4. Antes, seja Deus verdadeiro, quer dizer que Deus fala a verdade, enquanto o homem é mentiroso, o ser humano é mentiroso, ele é fraco, mas Deus é verdadeiro. Deus é muito verdadeiro, ele não mente. Ele não engana. Então, diz aqui de maneira alguma no 4. Antes, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito no Salmo 51, diz, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, nós vamos ser justificados pelas palavras que Deus tinha dado para os antigos, os ensinamentos dele, os mandamentos dele,
dele. Nós hoje também temos essas palavras conosco por meio do Espírito Santo. Então nós vamos cumprir elas e Deus vai nos justificar. Talvez Deus não justificou os antigos pela incredulidade dele e a dureza do coração deles, mas Deus hoje vai nos justificar porque nós vamos ser obedientes sim e vamos cumprir as leis, as ordens dele, os mandamentos dele. Nós vamos amar ele com todo o nosso coração e obedecer ele, então ele vai nos justificar e nós vamos virar pessoas fortes, poderosas, que vão conseguir vencer o inimigo, vencer o diabo no momento que for necessário. No verso 5 diz: e se nossa injustiça faz ressaltar a justiça de Deus, que diremos? Acaso é Deus injusto quando aplica a sua ira? Aqui, ele falava que os antigos, eles foram incrédulos, eles acabaram fazendo injustiças e não fizeram o que era bom. Então, Deus castigou eles. Por Deus ter castigado eles, ele faz uma pergunta aqui: se Deus é injusto, por que Deus castiga? E eu ouço muitas pessoas falando que Deus é injusto. Por que ele castiga as pessoas? Tem tanta dor, tem tanto sofrimento no mundo. Mas é que Deus, primeiro, Ele deu umas leis. Ele deu uns mandamentos, uns ensinamentos para a humanidade. Fez milagres, maravilhas, abençoou, se manifestou no meio das pessoas. Mas fala a Bíblia que o homem, na sua incredulidade, na sua rebeldia, na sua dureza de coração, fez o contrário, não obedeceu. Então, por causa disso, Deus castigou eles. Vocês percebem que Deus, Ele castiga porque tem uma razão, tem um motivo? Ele castiga porque as pessoas buscaram esse castigo, desobedecendo. Então, nós que estamos buscando o caminho de Deus, estamos conhecendo esse caminho de justiça, de retidão, de viver em santidade, de não pecar, de não prejudicar o seu próximo, de não machucar ninguém, nem fazer ninguém sofrer, Deus vai nos justificar. Ele vai nos justificar e um dia Ele vai até nos premiar, Ele vai nos dar a salvação, a vida eterna, é o que Ele oferece para nós. Então, diz aqui que se Deus não tivesse castigado o homem pela sua teimosia e rebeldia, no verso 5 diz: acaso é Deus injusto? Ele diz, não, de maneira alguma, Deus não é injusto, no verso 6. Ele não é injusto quando Ele castiga alguém, porque aquela pessoa acabou pecando, depois de Deus ter mostrado para ela os milagres, as leis, as ordens. Aí então a pessoa ela acaba buscando seu próprio castigo. Por causa disso, diz aqui que de maneira alguma Deus é injusto. E diz que Deus vai julgar o mundo. Por que Ele vai julgar o mundo? Porque o mundo, eles estão fazendo o que é mal. O mundo se entregou à maldade, ao pecado, e eles se esqueceram de Deus. O mundo se esqueceu de Deus. Por causa disso, aqui diz que Deus um dia vai julgar eles. Mas antes de julgar eles, fez que nós, e vocês que estão me ouvindo e escutando, Deus chamou vocês para vocês receberem as promessas de Deus e as bênçãos de Deus, a salvação que Deus está oferecendo para vocês. Ele quer que vocês aceitem ela, confiando e acreditando no Senhor, amando Ele, obedecendo Ele, se afastando do pecado. E aí, então, o que vai acontecer? Deus vai criar com todos nós aquele povo santo e escolhido que Ele sempre quis criar. E além disso, então, nós vamos conseguir falar com muitas pessoas do mundo de Deus, falando para elas de Deus, testificando para elas, orando por elas, impondo as mãos nelas, dando profecia para elas mudarem, para elas perceberem que existe um Deus supremo, um Deus que é vivo, que se manifesta. E aí, então, quantos deles nós vamos conseguir resgatar? Muitos deles nós vamos conseguir resgatar. É esse o trabalho que Deus tem nos dado e vai dar também para as pessoas que vão começar a chegar. Vai dar esse trabalho para eles, essa função de evangelizar e falar de Deus, mas também de dar exemplo e testemunho para as pessoas conseguirem acreditar. E no verso 7, onde o apóstolo diz que as pessoas falavam que Deus talvez é injusto
justo, mas ele não é. No 7 diz, porém, se pela minha mentira, se Deus tivesse sido mentiroso, então o apóstolo Paulo também estaria falando mentiras no ensinamento evangelizador dele. Então ele diz, porém, se pela minha mentira a verdade de Deus abundou para a sua glória, ele diz, porém, se pela minha mentira, porque as pessoas falavam que ele era mentiroso, que ele estava pregando uma doutrina falsa, era o que falavam para o apóstolo. Então o apóstolo pensa, ou ele diz aqui, segundo vocês que me criticam, é uma mentira o que eu estou pregando, que Jesus, o Nazareno, e o Evangelho e o Espírito Santo é uma mentira. Ele diz, porém, se pela minha mentira a verdade de Deus abundou para a sua glória, aquela mentira, segundo eles, que era pregar o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, aqueles que não acreditavam falavam que era uma mentira. Então o apóstolo diz, se pela minha mentira que vocês falam que eu estou falando, Deus faz ela abundar para a sua glória, porque Deus se manifesta, porque Ele faz milagres no coração das pessoas, porque Deus dá felicidade e paz para as pessoas, além dos milagres, das curas, das doenças que Deus faz para eles, Deus também dá felicidade para eles, porque as pessoas elas estão tristes, infelizes, depressivas, sem vontade de viver, sem juízo. Deus dá para elas a vontade de viver. Com aquelas mentiras que vocês falam que eu estou pregando, percebam todos os milagres que Deus tem feito na vida de muitos. Por causa disso que ele fala, porém, se pela minha mentira a verdade de Deus abundou para a sua glória, por que eu ainda sou julgado como pecador? Ele falava aqui para os judeus que falavam que ele era pecador, que os gentios eram pecadores, que eles não serviam para nada, porque aqui o apóstolo estava fazendo aquela comparação entre o povo judeu e o povo gentio. E ele estava explicando a profundeza do que realmente foi a lei de Moisés, do que Deus tinha dado para Moisés, e que por meio daquela lei veio o evangelho glorioso, veio a obra do Espírito Santo. Deus veio se manifestar com os homens, se manifestar a nós, habitar no meio de nós. Antigamente, Deus não morava no coração das pessoas. Antigamente, Deus falava só pelos profetas. Às vezes, ele vinha aos profetas e falava por meio deles. Mas com o glorioso Evangelho de Cristo, que é o que Paulo quer diferenciar aqui, ele quer fazer a diferença entre a lei e o Evangelho. Por causa disso que ele diz que a glória de Deus está se manifestando, que Deus se manifesta no meio de nós, que o Espírito Santo está conosco, nos guiando, se manifestando em nós, dando ânimo para que nós consigamos seguir em frente, para que nós consigamos vencer, para que nós consigamos vencer o mal e sermos felizes. Então, no 8 ele diz, e por que não dizer, como por alguns cuja condenação é justa, somos caluniados e afirmam que nós dizemos, façamos males para que venham bens. Então, aqui o apóstolo, ele quis destacar as críticas que eles receberam naquela época por eles terem pregado o evangelho, o caminho da fé, a justiça de Deus, aquela fé que veio de Abraão. Eles foram criticados, falavam que era uma mentira o que eles estavam falando, mas Paulo quis explicar para eles, vocês acham que é mentira, mas percebam a glória de Deus que está se manifestando no meio de todos nós. Quantos de vocês já receberam e participaram das bênçãos de Deus? Quantos de vocês já tiveram experiências com um Deus real, com o Espírito Santo e os dons espirituais? Deus, ele se manifesta nas suas vidas, ele dá paz para vocês e felicidade. Quantas vezes era o que Paulo queria destacar e falar para eles, para os judeus, e nós falamos a mesma coisa. E hoje nós também recebemos críticas das pessoas, falam que nós somos mentirosos, que somos loucos. Nem sei o que mais falam de nós. Mas assim a palavra de Deus, mesmo que faz tanto tempo que as experiências do apóstolo Paulo foram escritas, hoje nós também estamos passando pelas mesmas coisas, também estamos vivendo isso aqui. É por causa disso que a palavra de Deus é viva. Quer dizer que o que Deus permitiu que ficasse aqui escrito é para ser vivificado para nós vivermos e para as nossas gerações vindouras também viverem aquilo.
Então, o apóstolo aqui, ele falou ao respeito das críticas que eles receberam. Mas hoje nós também, quando lemos isso aqui, falamos, Paulo realmente tinha razão, porque nós hoje passamos pelas mesmas coisas. Somos criticados e falam para nós que somos maus, que somos mentirosos. Mas hoje nós também mostramos para eles a glória de Deus, a glória do nosso Deus e a manifestação dele. É tão formosa a manifestação de Deus. E no verso 9 diz, e daí? O apóstolo Paulo, ele disse, e daí? Somos nós melhores que eles? Quer dizer, os gentios somos melhores do que os gentios? De maneira alguma, pois já temos acusado judeus e gentios que todos estão debaixo do pecado. Quer dizer que todos tinham pecado, tanto judeus quanto gentios estavam prestes a serem condenados, estavam prontos para a condenação. Diz, como está escrito no Salmos 14, não há justo, nem mesmo um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sepulcro aberto é sua garganta, com sua língua urdiram enganos, veneno de áspides há debaixo de seus lábios. É o que o Senhor disse por meio do profeta, falando dos judeus e dos gentios. Quer dizer, falando, Deus aqui falou sobre toda a humanidade. E quando o Senhor falou sobre toda a humanidade nesses salmos, o Senhor disse, e nos últimos tempos eu vou mandar o meu rei para governar sobre vocês, e o rei, ele vai ser perfeito, e o governo dele vai ser perfeito. E eu vou enviar o meu Espírito, e todos vão ter o meu Espírito, e eu vou me manifestar, e eu vou morar no meio deles, eu vou morar com eles, nos corações deles. Essa foi a promessa daqueles que fossem acreditar, daqueles que vão se arrepender, daqueles que vão buscar a Deus de todo o coração. É isso que o Senhor quis dizer aqui. Diz aqui que toda a humanidade tinha se perdido, e quando veio o Messias, o Salvador, a vida de todos mudou. A vida dos seres humanos mudou, porque os incrédulos, eles vão ficar do mesmo jeito, mas aqueles que não são incrédulos vão buscar a Deus e vão receber de Deus a herança, a bênção, a vida eterna e a felicidade. E nós, hoje, fomos chamados e fomos escolhidos pelo Senhor para desfrutar dessas maravilhosas bênçãos que vêm do nosso Deus. Então, aqui, na profecia, fala sobre tudo o que desapontou a Deus da humanidade antes de vir o Messias. No verso 14 diz, sua boca, a boca de todos, está cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue, quer dizer que as pessoas estavam pecando e fazendo maldades. Perda e desventura há em seus caminhos, e não conheceram caminho de paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Tudo isso foi o que desapontou tanto a Deus, vendo o estado no que a humanidade estava, ver tudo que eles estavam fazendo. Então o Senhor disse, a lei que eu dei para Moisés não deu certo. Ninguém quis ouvir a minha voz, nem cumprir a minha palavra, nem seguir nenhum dos requisitos da lei, nem cumprir os meus mandamentos, as minhas ordens, os meus ensinamentos. Ninguém quis se submeter. Todos acabaram pecando, todos estão pecando. Então todos estão sendo rejeitos no caminho da perfeição. Então o Senhor falou, mas o meu plano vai continuar. Eu jurei a Abraão que ia criar um povo santo, forte e perfeito, e vai acontecer. Por causa disso, o Senhor continuou. Ele teve paciência com todos aqueles incrédulos, e Ele continuou em frente com o plano dele. E graças ao nosso Deus, se passaram os anos, se passaram os séculos, até aparecer João o Batista e depois o Senhor Jesus Cristo. E quando eles começaram a fazer o trabalho deles, e ministrar os dons que Deus tinha dado para eles, o trabalho que Deus tinha ordenado para eles fazer,
Aí então, quando as pessoas começaram a ver um novo dia, eles perceberam que Deus tinha se lembrado deles, porque Deus tinha abandonado eles, tinha deixado eles, mas ele se lembrou. E aí então as pessoas começaram a acreditar e ouvir o Senhor. Ouviram também os apóstolos e o restante dos discípulos que surgiram daí para frente, depois que o Espírito Santo veio e acobertou todos e encheu todos de poder, de graça, deu para eles a palavra para pregar e para ensinar. Foi o que os apóstolos fizeram, e o apóstolo Paulo pregaram e falaram, deram um ensinamento das boas novas de salvação, daquela nova fase que Deus já tinha anunciado desde o começo, mas que, tristemente, Paulo acabou se deparando com muitas pessoas incrédulas que nem no começo houveram as pessoas incrédulas, e era por causa disso que ele era tão forte nos ensinamentos dele, na doutrina dele. Quando ele pregava, ele tentava encarar aquelas pessoas que iam contra ele, com a doutrina que eles tinham entendido, com o que eles tinham aprendido na vida deles. E ele queria que eles comparassem o que eles sabiam com o Evangelho e a justiça de Deus que estava se manifestando naquele momento, naquela época. E nós hoje também conseguimos perceber que Ele ainda está se manifestando graças ao Senhor. Ele é o mesmo ontem e hoje. Ele se manifestou do mesmo jeito ontem que Ele está se manifestando hoje, com nomes diferentes e pessoas diferentes, mas Ele está se manifestando do mesmo jeito. É a mesma doutrina, o Espírito Santo está fazendo os mesmos milagres e Ele nos ajuda a conseguir entender os dilemas que viveram os primitivos, porque são os mesmos dilemas que hoje nós acabamos sofrendo, acabamos passando por aquelas coisas. Então, nós ficamos felizes porque existe um Deus vivo e poderoso que continua do nosso lado e Ele confirma para nós o que está escrito aqui, o que foi escrito faz milhares de anos. Muitas pessoas acham que esse livro aqui tinha que estar no museu, mas nós vamos querer exibir ele no museu do nosso coração, aqui, porque Deus não é para ser exibido no museu, guardado no museu. Ele continua vivo, Ele continua se manifestando, Ele é poderoso, Ele nos ouve. Do mesmo jeito que faz milhares de anos Ele ouviu algumas pessoas, Ele hoje nos ouve. Então nós agradecemos ao nosso Deus e vamos continuar aqui na leitura de Paulo, quando fala no verso 19, Paulo disse, mas sabemos que tudo que a lei diz, quando ele fala sobre a lei, é se referindo à lei de Moisés. Ela diz para os que estão debaixo da lei, para que toda a boca se feche e todo o mundo fique debaixo do juízo de Deus. Então diz aqui que aqueles que falam que eles estão cumprindo a lei, Deus ia julgar eles conforme a lei. E pela lei, ninguém ia se conseguir salvar. Por causa disso, Paulo ficava preocupado e ele falava, não é para vocês seguirem sob o sistema da lei, porque ninguém vai conseguir se salvar. Ninguém se salvou ficando sob o regime da lei de Moisés. Ninguém conseguiu se salvar. Se lembrem do que Deus falou aqui, que não tinha nenhum fazendo a vontade dele, todos tinham se desviado do caminho dele. Mas tem uma outra lei, a lei do Espírito Santo, do Evangelho do Senhor. Era o que Paulo estava falando para eles. Eu quero que vocês vão atrás dessa lei, acreditem nessa lei, prestem atenção na lei do Espírito Santo, no Evangelho verdadeiro de Cristo, que acaba sendo a mesma lei que tinha antes, só que agora ela vai estar no nosso coração. Ela vai ficar no nosso coração e nós vamos conseguir cumprir ela totalmente com a ajuda do Espírito Santo, pela ajuda do nosso Deus. Antigamente ninguém tinha a ajuda de Deus, mas hoje nós temos a ajuda do Espírito de Deus. E no 20 fala, já que pelas obras da lei de Moisés, nenhum ser humano será justificado diante de Deus, porque por intermédio da lei vem o conhecimento do pecado.
Então, ele falou aqui que a humanidade, os homens, conheceram o pecado por meio da lei que Deus tinha dado para Moisés. Se Deus não tivesse falado para o homem que roubar era pecado, por exemplo, que xingar ou falar palavrões contra o seu próximo era um pecado, ou cobiçar os bens dos outros era pecado, ou que não era para fazer adultério. Se Deus nunca tivesse ensinado aquilo na lei, as pessoas não saberiam que era pecado, então eles iam continuar fazendo, mas na consciência deles, eles não iam saber, eu estou fazendo uma coisa errada, eu estou fazendo uma coisa que eu não deveria fazer. Eles continuariam fazendo como se fosse uma coisa normal. Então, o apóstolo disse aqui que Deus acabou apresentando o pecado por meio da lei. E quando Deus disse para todos eles que não era mais para fazer aquilo porque, na verdade, era pecado, aí então eles não conseguiram. A carne deles foi muito mais forte. Os instintos deles foram muito mais fortes. E aí então eles acabaram pecando e ofendendo a Deus. E Deus começou a julgar eles e falar: vocês estão fazendo muitos pecados, vocês estão adulterando, fornicando, mentindo, enganando. Vocês estão indo contra o seu próximo, roubando ele, etc. E a pessoa, ela acabava pensando: mas eu não posso mudar, não consigo. E aí, então, todos acabaram fazendo a mesma coisa. Eles faziam algumas coisas simples, o mais simples da lei. Não comer porco era uma coisa muito simples. Eu vou comer uma outra carne, então, é muito simples. Mas tinha pessoas que pensavam: mas não fornicar, isso aí eu não consigo evitar fazer. Aí então, quem ia fazer a vontade de Deus pensando desse jeito? Alguns faziam o que era simples, o que era fácil, mas o que era difícil eles não faziam de jeito nenhum, então continuavam pecando. E por quê? Porque o Senhor tinha falado que ninguém poderia cometer pecado nenhum, todos tinham que cumprir a lei. Eles não poderiam deixar de fazer nenhum acento, nenhuma vírgula. Quem tivesse deixado de cumprir uma vírgula da lei, então não conseguiria ser nada. Tinham pessoas que pensavam: eu cumpri todos os mandamentos, como aquele jovem rico falou com o Senhor Jesus, e ele disse: eu cumpri todos os mandamentos desde a minha juventude. E o Senhor disse: sim, você cumpriu todos, mas ainda faltou um. Você é muito rico, você tem muito dinheiro, então vende o que você tem e distribui com os pobres. Faltou o quê? Dele ser generoso por um lado e pelo outro, ele tinha muita ambição. E diz na Bíblia que ele ficou tão triste que ele foi embora. Então não serviu de nada que ele falasse que tinha cumprido todos os mandamentos, porque ainda estava faltando um. Tinha ainda um pecado nele, que era a ambição ou a avareza, ou a cobiça, o egoísmo, de não querer compartilhar com quem estava precisando. Ele queria tudo para ele. Por causa desse pecado, Deus não ia levar em consideração o restante da lei que ele tinha cumprido. Por causa disso, diz aqui, já que pelas obras da lei nenhum ser humano será justificado diante de Deus, dele, porque por intermédio da lei veio o conhecimento do pecado. 21, mas agora, a parte da lei, manifestou-se a justiça de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele começou a falar sobre o Senhor Jesus. Eu já falei dele antes, mas diz aqui: mas agora a parte da lei manifestou-se a justiça de Deus. Em quem se manifestou a justiça de Deus? Onde? No Senhor Jesus Cristo, no Messias, no Salvador, no enviado de Deus, naquele rei que ia governar, porque o reino dele ia ser espiritual e não físico, não material, ia ser um reino espiritual. Naquele rei que o Espírito Santo ia enviar os dons espirituais, aquele rei que ele ia enviar e que diz na Bíblia que ia ficar conosco todos os dias para sempre. Quando diz na Bíblia que Deus ia morar para sempre no nosso coração, isso aí é a justiça de Deus. Tudo o que tem a ver com o método de salvação, tudo o que fala sobre a paz e a felicidade, aquilo que Deus faz nas nossas vidas, além das coisas materiais com as quais Ele nos abençoa, aquilo que Ele providencia para nós, tudo, a saúde, tudo que Deus providencia para nós,
Isso aí é a justiça de Deus. Manifestou-se a justiça de Deus testificada. E quem testificou dela? A lei de Moisés. Eles, a lei de Moisés. E os profetas testificaram que para os últimos tempos, para os tempos vindouros, para os últimos tempos, viria a justiça de Deus. Quando viesse aquela pessoa, aquele Salvador, aquele Messias, quando viesse o Senhor Jesus Cristo, Deus ia se manifestar ao mundo para que Ele mesmo pudesse criar aquele povo santo e justo, que era o que Deus quis desde o começo. Mas até aquele momento, Ele não tinha conseguido. Mas Ele disse, eu vou conseguir quando vier a justiça de Deus, quando vier aquele evangelho perfeito, aquela verdade de Deus, a manifestação do Espírito de Deus. Então, vamos conseguir criar aquele povo, aquela igreja perfeita, sem mancha e sem ruga. Deus disse que ia acontecer assim, e Deus disse ainda que as portas do inferno, quer dizer que o diabo mesmo, não ia conseguir prevalecer contra o povo, contra a igreja de Deus, porque o Espírito de Deus é quem vai estar cuidando dos crentes. Então, aqui diz que a justiça de Deus foi testificada pela lei e pelos profetas. Glória a Deus, aconteceu mesmo, porque é o que nós temos lido uma e muitas vezes, quando Deus falou pelos seus profetas para o futuro, falou para os dias vindouros. Ele falou para hoje, o que nós estamos vivendo hoje. Por causa disso, hoje nós também pregamos um Deus vivo, um Deus de poder, que se manifesta em meio de nós. Nós estamos pregando sobre o Espírito Santo e sobre a manifestação dele, sobre a felicidade e a paz que ele dá para nós, que ele dá para as pessoas quando elas são humildes e simples, quando elas dispõem os seus corações, abrem eles para Deus. Isso aí é a justiça do Senhor. Aquela que está se manifestando em nós hoje. Bendito o nome do Senhor. No 22 diz, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E seria muito bonito que vocês lessem também o número 22. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem nele, porque não há diferença. Bendito o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqueles que perguntaram para mim o que é a justiça de Deus, a justiça de Deus se manifestou por meio da fé em Jesus Cristo. Quer dizer, nós acreditamos em Jesus Cristo, nós acreditamos nele, sempre vamos acreditar nele, que ele foi o enviado de Deus para a salvação eterna. E quem disse aquilo? A lei de Moisés mesma que disse, e os profetas, eles que anunciaram as boas novas de salvação. Foram eles, aquele povo que Deus tinha escolhido antes, o povo de Israel. Deus usou eles para anunciar que no futuro ia vir a justiça de Deus se manifestar aqui na terra por meio da fé em Cristo, do acreditar nele como aquele novo caminho de salvação. E é dele quem nós hoje estamos desfrutando. Hoje nós desfrutamos daquela promessa maravilhosa. Hoje nós desfrutamos a justiça de Deus que veio por meio de Cristo Jesus. Louvado e glorificado seja o nome de Deus. Então, esse aqui é o único caminho. O Senhor Jesus é o único para todas as religiões, todas as crenças e o que as pessoas acreditarem. Existe só um caminho, o Senhor Jesus, a fé, o evangelho verdadeiro. É o único que vai nos levar para a vida eterna. O restante vai só nos levar à perdição, à condenação, seja a religião que for, no país que for. O 23 diz, já que todos pecaram, então o apóstolo, ele disse aqui, todos pecaram, todos. Já que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, ele diz aqui, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas quando o Senhor Jesus Cristo se manifestou, apareceu no meio do mundo, aqueles que acreditaram nele, aqueles que estão acreditando nele,
somos justificados gratuitamente pelo Senhor. A salvação é de graça, e nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela graça que Deus deu, por aquela grande bênção que o Senhor enviou. E aquela grande bênção é a redenção em Cristo Jesus, que veio pela graça somos salvos. Gratuitamente vamos obter a salvação, porque foi o que Ele fez. O que Cristo fez quando Ele se manifestou para nos salvar, porque Ele disse, todos pecaram. Mas Ele veio para morrer e se sacrificar, para derramar o sangue dele. Porque quando eles derramavam sangue na antiguidade, o sangue dos animais era para perdoar os pecados do povo na antiguidade. Mas só durava por algum tempo e depois eles tinham que fazer a cada ano aquilo. Mas o Senhor Jesus, Ele derramou o sangue dele uma vez só para perdoar os nossos pecados. E é Ele quem perdoa os nossos pecados e nos salva. Então, por causa disso, diz aqui que a salvação que nós estamos vivendo hoje nasceu na lei de Moisés. Nasceu com os profetas e tudo que Deus tinha falado para eles na antiguidade. Essa aqui é a comparação que o apóstolo fez entre a lei de Moisés e o evangelho hoje. E nós estamos desfrutando das promessas maravilhosas que Deus tinha feito para os antigos, para os de outro tempo, as promessas que Ele fez para Isaac e Jacó. Nós estamos desfrutando com a presença do Espírito Santo e os dons maravilhosos dele. E tomara que Deus não deixe que nós sejamos incrédulos. Tomara que vocês sigam o caminho de Deus e amem Ele, que vocês amem essa salvação, que vocês acabem amando a justiça de Deus e queiram se submeter e obedecer Ele. É muito simples. Abram os seus corações e Deus vai fazer o restante nas suas vidas. E aqui só faltam alguns versos para nós terminar. No 26 diz que tudo o que Deus fez, Ele fez com o intuito de mostrar neste tempo sua justiça. Diz aqui que o que Deus fez no começo e prometeu na lei era para que hoje Ele pudesse se manifestar. Aqui no 26 diz, com o intuito de mostrar neste tempo sua justiça, para que Ele seja o justo e o que justifica aquele que tem fé em Jesus. Ele é o justo e é Ele quem justifica todas as pessoas que acreditam no verdadeiro caminho de salvação, que é Cristo. 27. Onde, pois, está a jactância? Então, aqui, ele falou com os judeus daquela época. Ele perguntou para eles, onde está a sua jactância, judeu? Ficou excluída. Por qual lei? Pela lei que você trouxe? A lei que você trouxe condenou você, na verdade. Porque aqui diz que não tinha ninguém que estivesse fazendo o que era bom, não tinha nem sequer um. Então, por que você ficava se gabando, judeu? Era o que o apóstolo perguntou para os judeus daquela época, daquela antiguidade. Ele disse, qual lei? Pelas das obras? Não. Você pode se jactar ou pode se gabar só por uma lei, a lei da fé. Não, mas pela lei da fé. Aquela lei da fé da qual você poderia se sentir orgulhoso. Se sinta orgulhoso de você mesmo quando você dizer, eu acredito em Cristo, que foi o enviado de Deus, que foi o Messias, que foi o precursor que Deus tinha anunciado por meio da lei e dos profetas. Foi Ele quem veio e é Ele quem está hoje se manifestando, porque Ele disse que ia enviar o Espírito Santo. E hoje nós temos as provas que o Espírito Santo realmente está se manifestando nas nossas vidas e que Deus fala conosco por meio de sonhos, profecias, visões. Então, nós sabemos que não é mentira. E nós sabemos que não estamos sendo enganados, mas que, na verdade, é uma coisa real. Se você quiser viver uma realidade, se você quiser sentir essas coisas, então abra o seu coração, seja sincero e você vai ver como Deus vai vir na sua vida, no seu coração, se manifestar a você para você acreditar que nem nós estamos acreditando. Para você desfrutar da justiça de Deus, para você desfrutar de Cristo e do caminho dele, desse caminho de fé, que é acreditar em Cristo. Então, é por causa disso que
Esses versos parecem, você lê eles e acaba ficando confuso. Mas se nós lermos com todo o amor no nosso coração, vamos conseguir entender eles fácil. Então, por exemplo, no 27, ele fala: onde, pois, está a jactância, o orgulho daqueles judeus, ficou excluído. Porque se ele diz, eu sou da lei de Moisés, então ele não está fazendo nada, na verdade. Por quê? Porque nós já lemos, Deus disse, não tem nenhum. Deus buscou para ver se tinha algum fazendo a vontade dele, e ele falou, não tem nenhum, não tem nem sequer um. Então, você pode se sentir orgulhoso de você mesmo quando você acreditar na fé e na justiça de Deus e em Cristo. Então, ele diz, por qual lei? Pela das obras de Moisés? Não. A sua jactância, o seu orgulho tem que vir pela lei da fé. E no verso 20, eu estou lendo no verso 27. E no 28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé em Cristo, sem as obras da lei de Moisés. No 29. Ou Deus é somente Deus dos judeus? Não é também Deus dos gentios? É claro. Certamente também é Deus dos gentios. Ele não era um Deus só para os judeus, ele também era para os gentios. Bendito seja o nome do Senhor. E nós, hoje, temos provado isso aqui. Nós sabemos que é verdade. Porque nós não somos judeus. Contudo, estamos aqui e nos consideramos gentios e estamos desfrutando da presença de Deus. Nós estamos desfrutando dos dons maravilhosos dele. Então, eu convido vocês para desfrutarem dos dons maravilhosos de Deus, para vocês sentirem a Deus nos seus corações. Orem a Deus e peçam para Ele e falem, Deus, se manifesta na minha vida. Porque eu quero ver a tua manifestação. E com certeza Deus vai dar alguma visão para você, vai ensinar a você, ou talvez Deus vai permitir que dê profecia para você e Deus vai falar no fundo do seu coração as coisas que estão escondidas lá. É isso. Essa aí é a justiça de Deus para aqueles que perguntaram para mim o que é a justiça de Deus. E o verso 30 fala, porque certamente há um só Deus, o qual justificará pela fé, quer dizer, por acreditar em Cristo. Ele vai justificar os da circuncisão, diz aqui. Aqueles que se circuncidaram, se eles acreditarem e aceitarem e viverem a vida do Senhor Jesus e acreditarem nos dons espirituais e a manifestação de Deus, diz aqui que Deus também vai justificar eles. E que Ele também vai justificar os da circuncisão e por meio da fé também em Cristo, os da incircuncisão. Quer dizer que Deus, Ele vai justificar, Ele vai salvar, Ele vai perdoar primeiro, depois salvar, justificar, abençoar os judeus e os gentios, se eles abrirem e disporem os seus corações para o nosso Deus. E por último, diz no verso 31, logo, invalidamos a lei por meio da fé em Cristo? Quer dizer, anulamos a lei de Moisés? De maneira alguma, diz aqui. O apóstolo disse não. Não. Ela não vira inútil, nós não vamos invalidar ela. Nós só estamos confirmando ela. Mas confirmamos que a lei de Moisés foi a palavra de Deus se manifestando aos homens na terra por meio de Moisés. Deus, Ele se mostrou aos homens, às pessoas, e deu para eles as suas leis, e formou um povo, criou um povo para louvar e honrar e glorificar Ele. E deu leis para eles, mas no meio de todas aquelas leis, Ele também enviou profetas para ensinar para eles e corrigir eles e lembrar para eles as coisas, para animar eles e admoestar eles. E, ao mesmo tempo, Ele enviou esses profetas também para que eles falassem ao respeito de um futuro, dos tempos vindouros,
onde Deus ia se manifestar pessoalmente aos homens na terra, onde Deus ia morar com os seres humanos na terra, no coração das pessoas, no coração daqueles que aceitassem e acreditassem nele, e ele ia enviar um novo método de salvação para aquele futuro. Ele ia enviar o Salvador para que os judeus e os gentios acreditassem nele, buscassem ele do coração e Deus pudesse dar bênçãos para aqueles dois grupos, os judeus e os gentios. E diz que no final ele vai criar desses dois grupos um só. O Senhor Jesus disse: há um aprisco que eu vou resgatar. Vocês, os judeus, são um aprisco meu, mas tem um outro que eu vou resgatar, que são os judeus. E desses dois eu vou criar um só. Então eu vou ser um pastor para aqueles dois apriscos. Foi o que Deus quis desde o começo. O que Deus disse, o que Deus tem ensinado, o que Deus e muitas vezes, de muitos jeitos, tem ensinado para os homens. E hoje nós estamos aprendendo, estamos aqui lendo e tentando diferenciar um dos outros. Percebam essa comparação tão formosa, mas nem vira mais comparação, porque tudo ficou junto, porque o Espírito Santo juntou o coração do judeu e do gentio num só. Então não temos mais comparação, elas estão unidas, unidos pelo poder do Espírito Santo. Então o meu convite é para todos vocês, para que possam desfrutar dessa nova fase de salvação, desse caminho onde Deus vai se manifestar aos seres humanos e onde nós temos o quê? Temos que viver uma vida agradável diante do Senhor com a ajuda dele, porque ele vai nos ajudar para enfraquecer a nossa carne e não nos deixar pecar. E desse jeito vamos agradar ao Senhor. Glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por enseñarnos, gracias por traernos aquí a tu presencia, por reunirnos, por congregarnos a todos en amor, con un solo corazón, con un solo sentir. Así como dice, haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, haya todo este sentir en los seres. Y nosotros, Señor, tenemos este sentir porque tu Espíritu Santo es el que ha hecho este milagro, esta obra en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestros pensamientos. Y nos has unido y nos tienes aquí, Señor, tomados de la mano contigo, Señor, adheridos a ti, atados, apoyados en ti, Señor, sujetos a tu poder, a tu fuerza, a tu amor, a tu misericordia, a tu justicia. Estamos sujetos, Señor. Nunca permitas que nos vayamos a soltar, porque entonces llegaríamos al vacío y nos perderíamos. Y tenemos que tener este sostenimiento que eres tú. Ayúdanos, Señor. Danos inteligencia y sabiduría para poder entender y comprender tu palabra, tu doctrina y seguir adelante, hacer tu voluntad y llevar de paso a mucha gente que hasta ahora no ha conocido tus caminos, tu palabra. Menos han sentido tu presencia. Ayúdanos, Señor, para evangelizar, para hablarle a la gente. Enséñanos de qué manera, Señor, nosotros podremos evangelizar al mundo ahora con todos estos medios de comunicación. Con esta tecnología, enséñanos cómo debemos, Señor, que tu palabra llegue a cualquier rincón del mundo. Gracias, Padre Santo, gracias, eterno Dios. Bendito y alabado tu nombre. Te doy la honra, la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre Santo, y ahora, mi Señor, te pedimos, Señor, cosas materiales. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano sanadora y que hagas milagros y señales sobre todas las personas que tienen diversas enfermedades. Que tú seas sanando a cada persona. Mira que cada hombre o mujer o niño que te claman a ti y te piden. Hay peticiones, hay anhelo del corazón. Escúchalos. Bendice a cada uno, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad y también de acuerdo a su conveniencia de ellos. Bendito Dios.
Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos la honra y la gloria. Grande eres, Señor. Digno eres de las alabanzas de tu pueblo. Digno eres, Señor, de toda la honra y la gloria. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias a nuestro Dios. Bendito el Señor. Vamos cantar o coro que diz: Louvai ao Senhor, nações todas e povos todos. Vamos convidar as pessoas a louvarem e glorificarem ao nosso Deus. Não me lembro o número. O número 80. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amém. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus fique com vocês sempre. Que a misericórdia do Senhor fique com todos vocês. Obrigada também para todos aqui que estão presentes. Deus abençoe todos. Até mais. Beijos para as crianças e abraços para vocês. Obrigada.